Você já ouviu alguma história de alguém que começou uma obra e teve que paralisar porque o dinheiro acabou? Ou de alguém que até terminou, mas gastou muito mais do que gostaria, só terminou porque já tinha começado? Eu já ouvi direto. E sabe o que mais me dói? Muitas vezes as pessoas falam que tinham uma estimativa de custos, mas quando vai ver, essa estimativa de custos foi passada por um profissional sem a menor seriedade. Foi algo feito ali em 2 dias, porque a pessoa provavelmente só pegou um índice de metro quadrado, que é uma média de mercado, e aplicou o projeto da pessoa. Só que isso dá muito errado, porque esse valor de metro quadrado é uma média que não considera as particularidades do seu projeto. Ou seja, no fundo, não teve nenhum planejamento financeiro. A pessoa recebeu um chutão, né, um chute aleatório, recebeu esse dado como se fosse verdade, começou a obra e junto começou o pesadelo. Mas por que eu já ouvi essa história várias vezes? Deixa eu me apresentar. Meu nome é Sara, eu sou engenheira civil, sócia da Coira Arquitetura e Engenharia, e se você gosta desse tipo de conteúdo de obra, construção, projeto, já segue a gente aqui no canal e curte esse vídeo porque ajuda muita gente. Mas voltando, você pode estar se perguntando, mas Sara, tem solução para isso? E hoje eu quero te apresentar um passo que muita gente pula, negligencia e que é ele justamente que vai te salvar do caos financeiro durante a obra. Essa etapa é o estudo de viabilidade financeira, ou como a gente chama carinhosamente aqui, o EVF. Resumindo muito, o EVF é tipo um raio-x financeiro do seu sonho. É quando a gente pega aquele projeto, estuda e fala, então esse é o piso, essa marcenaria, essa iluminação. Tá, então com esses elementos aqui, a gente calcula o investimento de tanto para tirar esse projeto do papel. Não é um orçamento executivo ainda, porque o orçamento executivo você faz lá no final do processo, quando você já tem todos os projetos complementares, já aprovou na prefeitura, ou seja, já se comprometeu muito com aquele projeto. O que a gente está falando aqui é justamente um elemento, que é o EVF, que você insere no meio do seu processo de projeto, antes de acabar tudo, para que você não avance tanto assim e lá no final, com tudo isso já resolvido, descubra que esse projeto não cabia no seu bolso. Sem isso, o risco é muito grande. Você pode sair aprovando um projeto que tá lindo, tá super legal, funcional, mas que não cabe nas suas condições financeiras. E quando você vai para a obra sem fazer o EVF e muito provavelmente depois sem fazer também o orçamento executivo, a chance maior é de que na obra você tem que fazer várias escolhas em cima da hora, trocar material porque o seu dinheiro está acabando. E aí começa o caos. Retrabalho, fica tudo diferente e você não conseguiu pensar com calma em como economizar. Para desenvolver o EVF, a gente precisa de um projeto em etapa preliminar. Cada escritório de arquitetura vai dar um nome para isso. Aqui na Coira Arquitetura, o nome é justamente estudo preliminar, mas o seu arquiteto pode dar outro nome. E já respondendo essa dúvida, sim, se você tem um projeto de outro arquiteto, assim como a gente faz obras aqui no Espírito Santo de projetos de outros arquitetos, a gente também faz EVFs de outros arquitetos. Só que EVF é um produto que a gente consegue fazer para todo o Brasil. Sara, e se eu tiver com um projeto que não está mais na etapa preliminar, já está avançado? Tudo bem também, antes tarde do que nunca. O ideal é fazer o quanto antes para que você não tenha se comprometido muito e seja mais fácil voltar, mexer em algo caso seja necessário. Mas muito melhor descobrir, mesmo com um projeto mais avançado, do que no meio da obra, se você não tiver condições de tirar, né, aquele sonho do papel. Então, antes tarde do que nunca, sempre é válido fazer antes da obra começar, pelo amor de Deus. Mas vamos falar de forma prática. Como é que funciona? A gente recebe esse projeto, a gente estuda ele a fundo e a gente vai entender quais são as etapas que vão estar envolvidas, ou seja, quais são as empresas ou prestadores de serviços que vão estar envolvidos. E isso varia de projeto para projeto. Então, vou dar um exemplo de uma reforma. Vai ter demolição, vai ter instalação de piso, vai ter que instalar infraestrutura de ar-condicionado ou não vai ter, porque isso já está existente, vai ter que fazer forro ou não. Então, a gente vai mapear todos esses serviços para que a gente possa entender quais são os profissionais que vão ser necessários contratar. Isso também varia. Às vezes, numa reforma muito simples, dá para contratar um pedreiro com um ajudante. Agora, numa construção, numa obra do zero, provavelmente vai ser necessário contratar um empreiteiro. Então, cada obra vai ter a sua particularidade. E é isso que a gente vai estudar. Mapeando isso, tendo em mão todas as empresas, fornecedores, prestadores de serviços que vão ser necessários para aquela obra, a gente vai entrar em contato,
com alguns profissionais da sua região. Então, tem marcenaria nessa obra. A gente vai entrar em contato, por exemplo, com 3 empresas de marcenaria da região para ter essas cotações. Então, tudo é feito com base em cotação de mercado e não com base em tabela ou índices que são geralmente super furados. A gente também vai mapear quais materiais que vão ser necessários. E essa etapa dá trabalho, tá bom, gente? Porque tem questão de calcular realmente os quantitativos. Então, quantos tijolos, quantos sacos de argamassa, quantos sacos de cimento, quantos metros cúbicos de areia. Tudo isso é mapeado para que a gente possa te dar essa análise, né, de quanto está sendo investido. Então, tanto dos materiais brutos, quanto também dos materiais de acabamento. Então, metro quadrado de piso, metro quadrado de bancada, toda essa análise é feita para que a gente possa fazer o EVF. E aí você pode achar que acabou. A gente já falou da mão de obra, já falou dos materiais, mas não acabou não. Ainda tem aquelas coisinhas que geralmente passam esquecidas, como, por exemplo, a locação de alguns equipamentos, locação de caçamba. Então, tudo isso também é considerado num EVF sério e profissional. E, por fim, um item que não pode faltar, que é muito importante, a gente também considera a parte da equipe técnica. Então, gente, obra não é só mão de obra, pedreiro, marceneiro e material. A gente precisa de um maestro, de um engenheiro, de um arquiteto que vai gerenciar essa obra com qualidade. Aí sim, com tudo isso mapeado, a gente consegue te informar qual é o investimento que você vai fazer para poder tirar aquele projeto do papel. Percebe que esse é um trabalho de semanas e que ele é personalizado para o seu projeto? É muito diferente de uma pessoa que chega e te passa em um dia uma estimativa mais ou menos baseada numa média dos projetos que a pessoa já fez ou já diz ter feito. Isso é muito perigoso porque a média é a média, gente. A sua obra específica, né, o seu projeto, ele não é a média. Ele pode ficar na média, pode acontecer, mas ele pode ficar abaixo da média e você tomar um susto à toa, ou pior ainda, ele pode ficar acima da média e você tá levando essa média em consideração e vai se dar muito mal na hora de fazer a sua obra. Última coisa que é importante, né, a gente relembrar, a gente não finalizou ainda o projeto enquanto a gente está nessa etapa de EVF. Então, claro que tem sim uma margem de erro. A gente costuma falar em algo em torno de 10 a 15%. Só que, gente, pensa, você no meio do seu processo de projeto, já saber com uma margem de erro de 10, 15%, quanto você vai investir lá na hora que você for fazer a obra. É realmente uma ferramenta incrível para você tomar decisões de forma consciente. Falando nisso, vamos lá. Quando a gente apresenta esse EVF, o cliente nos contrata e nós apresentamos para ele o resultado dessas semanas de trabalho, né? Geralmente a gente tem 2 tipos de situação, né? Ou a pessoa fica muito feliz porque o EVF mostrou que aquilo que ela queria investir é coerente, né? Então ela vai conseguir fazer o projeto sem maiores problemas. Ou a pessoa vai ficar um pouquinho frustrada porque ela vai descobrir que não, que ela estava ali com um projeto que está acima das capacidades financeiras dela. Mas é aí que acontece a mágica. É nesse momento que é possível estudar e tomar decisões conscientes ainda no papel e não na loucura da obra. Então, nesse momento, é interessante a gente rever, né? Às vezes o tamanho da casa, ou então algum acabamento, às vezes tinha alguma coisa especificada, por exemplo, um piso de madeira maciça, que vai ser trocado por um vinílico, que é um pouquinho mais barato. Então, todas essas análises vão poder ser feitas com calma. Ali, na etapa de projeto ainda, com auxílio do seu profissional, com auxílio do seu arquiteto, e não no meio do turbilhão da obra. Gente, isso é maravilhoso. Geralmente as pessoas que ficam mais tristes e frustradas com o EVF, com o resultado dele, eram as pessoas que mais precisavam dele. E os nossos clientes, né, de forma geral, conseguem ver isso e saem muito felizes, independentemente, né? Na hora, às vezes, gera uma frustração, mas no final eles ficam muito felizes por terem tido a chance de rever as coisas em projeto ainda. Então, o que eu quero que você entenda é que você não precisa sair fazendo escolhas no escuro, você precisa de um plano financeiro. E o EVF é esse plano. E aí, você já tinha ouvido falar nesse tal desse EVF? Comenta aqui. Ou você achava que era só sair aprovando o projeto, achando bonito e pronto, e na obra mesmo você descobriu o custo? E claro, se quiser um estudo de habilidade financeira desenvolvido com seriedade, é só me chamar. Eu tô deixando aqui na tela em algum lugar um QR Code no qual você pode, né, nos seguir nas redes sociais, no Instagram principalmente, que a gente é um pouquinho mais ativo, e também você pode entrar em contato para solicitar o seu orçamento. Então a gente faz projetos, né, arquitetônicos e estudos de viabilidade financeira para todo o Brasil. A parte de obras a gente faz, por enquanto, apenas em algumas regiões aqui do Espírito Santo. Então, se você está em alguma dessas situações, pode mandar mensagem pra gente, vai ser um prazer atender você. Lembrando que EVF a gente só faz se você já tiver um projeto sendo desenvolvido pelo seu arquiteto ou pela sua arquiteta, tá bom?
você não tem projeto ainda, nem adianta entrar em contato querendo um EVF. O que a gente vai falar para você é que primeiro a gente precisa fazer para você um orçamento de projeto. Mas olha que legal, na nossa etapa de projeto arquitetônico, a gente já coloca o EVF ali no meio. Então você sai do nosso escritório de arquitetura com um projeto que você já sabe quanto vai custar para construir. E aí, gostaram desse vídeo, gente? Se sim, por favor, curte, deixa aqui nos comentários e até o próximo.